Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, meio-dia em ponto. Uma ótima tarde para você que tá aqui no 100.9 nesta terça-feira, tá aí no trânsito, na sua casa, no seu trabalho, ou você conectar através do nosso aplicativo. Agora, se você não tem o nosso app, é só baixar aí pro seu Android ou iOS e ouvir a nossa programação em qualquer lugar. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Joandre. Boa tarde a todo mundo que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você. Hoje recebendo aqui no estúdio da Prever FM, o Dr. Ricardo Delfim, que é presidente do OAB de Botucatu. Doutor Ricardo, tudo bem? Boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Júnior, Joandre, tudo bem? Boa tarde a todos. Sempre que convidar, você sabe que eu tô presente. Então, para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês no dia de hoje. Legal, tem bastante assunto pra gente debater aqui daqui a pouquinho no Radar, na Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, meio-dia e 8, esse é o Radar, música e conversa boa até 1h. Hoje, nesta terça-feira, recebendo o Dr. Ricardo Delfim, presidente da OAB Botucatu. Como é que está a nossa 25ª subseção, doutor? Tá bem, graças a Deus a gente tá bem, né? A OAB tem as funções dela, além de todo o trabalho que ela faz junto aos advogados, que é uma entidade de classe. Eu sempre defendi que acho que esse é o primeiro papel da OAB. A OAB é uma entidade de classe, mas a gente tem muita atividade extra, atividade de classe, né? Então, todas as comissões que tem, principalmente, eu acho que tem uma que é muito importante, que é a Comissão da Assistência Judiciária aqui de Botucatu. Porque como Botucatu não é sede de defensoria pública, quem faz esse trabalho acaba sendo um convênio que a própria OAB tem, a OAB São Paulo tem com a defensoria. Então é uma comissão bem atuante, além da Comissão das Mulheres. Agora a gente tem o Carnaval, né? Tem o projeto da OAB por Elas ali dentro de proteção à mulher no Carnaval. Então vai ter advogadas plantonistas no estado inteiro. Então, mas a OAB de Botucatu, graças a Deus, tá indo bem, lutando aí pra gente criar algumas melhorias físicas nela agora. A OAB, ela sempre foi uma das principais entidades de classe do país, né? Então a gente pega o sistema Fiesp-Ciesp, OAB. O senhor acredita que durante um bom tempo aqui em Botucatu, até, não vou chutar um ano, mas nos anos 90, 2000 talvez, ela tenha perdido um pouquinho dessa identidade com a sociedade e aos poucos a gente vai recuperando isso? Eu acho que sim. Se você pegar historicamente a OAB, então vamos pegar ali, a OAB teve um papel primordial no primeiro impeachment que a gente teve, que foi o impeachment do Collor. Sim. A OAB foi a atuante. Hoje, eu acho que a OAB perdeu muito do protagonismo. Eu acho que, e eu sempre, não é uma crítica, mas é uma crítica que eu sempre fiz, a OAB acabou indo para outros lugares, e às vezes, muitas vezes, com projetos pessoais, e deixou de atuar no que ela efetivamente tem que fazer, que é exatamente a defesa da classe, né? A defesa no bom sentido da classe, e essa atuação junto à sociedade, porque nós somos, né? O prédio daqui é da OAB e Cidadania. Nós somos uma voz muito importante para a sociedade. E acho que nós perdemos um pouco disso. Em Botucatu, não. Eu posso dizer que, assim, os últimos presidentes, a gente sempre teve essa atuação pautada nesse sentido. Mas a gente tem uma atuação muito limitada, né? A gente tem uma atuação muito limitada à comarca. Então, nós temos um trânsito muito bom, todos os antes tiveram, a gente tem um relacionamento muito bom com o judiciário, né? Com o Ministério Público, mas esse protagonismo ali de social, né? De papel social, eu acho que a OAB vem ano a ano perdendo. Aqui em Botucatu, senhor me corrija se eu tiver errado, então a gente vê disputas ferrenhas e políticas, inclusive no âmbito nacional, né? Até alguns anos atrás eu vi o presidente da OAB nacional se digladiando com o então presidente da República, Jair Bolsonaro, e por aí vai. Aqui em Botucatu, eu percebo que, é claro, cada eleição tem uma chapa que é considerada situação, e essa situação ela vem sendo recomposta a cada eleição, né? Se a gente pegar desde a época do André Nogueira, do Nuno, quando você o sucedeu daí, é tudo uma linha só, uma vertente só. Mesmo quando tem, deixa eu usar um termo popular aqui, uma chapa de oposição, me parece que vocês se conversam muito bem, né?
Coisa que a gente não tem no âmbito estadual e no âmbito federal, né? Então, eu acho que isso é a característica principal de Botucatu. Eu acho que é muito interessante. Então, nós tivemos 2 chapas dessa vez, já tivemos 3, né? Mas dessa vez foram 2. E eu tenho um relacionamento excelente com todo mundo, até porque eu sempre falei isso. É uma disputa que não é uma disputa pessoal. Porque como que eu vou falar de alguém que é meu colega de trabalho e muitas vezes meu amigo? Ah, mas eu estou na outra chapa. É uma questão de escolha, isso não nos traz. Então, assim, eu mantenho com todos os outros, né? Um relacionamento muito bom, até porque vários da outra chapa, vocês vão me permitir não citar nenhum nome, estão em cargos da OAB estadual. Então, assim, a minha interlocução é necessária, né? Conversar é necessário e sempre colocando desse jeito. É para a OAB de Botucatu, é para nossa OAB, é para nossa cidade, é o que a gente tá, os projetos, os que vêm. Então, agora a gente fez um projeto que está em andamento muito legal de uma comissão de tecnologia que a gente ia fazer em Botucatu, acabou sendo pequena, a gente levou para a estadual comprou a ideia e esse projeto está em andamento, que é uma parceria com a Microsoft. Quem faz parte? Faz parte dessa comissão gente, né? Pessoas, advogados que eram da oposição à minha eleição. Mas hoje, né? Está desenvolvendo, né? Esse projeto ali junto com... Eu falo que nunca junto comigo porque eu só sou tentativa de facilitar, eu sou um facilitador ali na conversa, mas eles estão desenvolvendo esse projeto e eu acho que a minha função ali é exatamente fazer isso, é trazer todo mundo. A eleição é daqui 2 anos. Daqui 2 anos, nós pensamos como que nós vamos nos redividir ali para a eleição. Passou a eleição, acabou tudo, 3 anos de trabalho conjunto. Você citou uma possível parceria com a Microsoft e a gente vive um momento em que os golpes estão se multiplicando, né? Se proliferando. Hoje eu já recebo, no caso, qualquer cidadão, né? Já recebe um telefonema com o nome do advogado dele, com a foto. Com a foto, e agora com a inteligência artificial tão avançada, até com a voz, né? Como é que a OAB está lidando com isso? Então, nós temos uma comissão em São Paulo para isso, né? Principalmente de interlocução junto aos tribunais. Porque assim, o processo, a grande maioria dos processos, por lei, ele é público. O processo é público. Só que antigamente, na época, a gente estava falando fora do ar, né? Na época do Dr. Camacho, para você ver o processo, você tinha que ir ao fórum, passar o número do processo. Pegar com o Valmir ali no cartório. Então você ia e olhava. Hoje o processo é público e ele está online. Então, se eu entrar no cadastro de advogado, colocar um nome e pegar a OAB desse advogado do estado de São Paulo, eu entro no sistema, por exemplo, do TJ, digito a OAB dele, vai sair uma lista de processos dele. E aí o pessoal consegue acessar esse processo. A hora que ele consegue acessar, hoje todo mundo está na rede social, todo mundo tem site com telefone, aí eu pego tua foto, ponho aqui e falo, teu processo vai te pagar. Então, o que a gente está orientando, e quando chegou para mim eu falei, eu peço, já fizemos algumas postagens nesse sentido. Se você ganhou a ação, a única coisa que em tese você tem que pagar, né? Porque eu não sei como que foi feita a combinação, é o seu advogado. Não tem custas, juiz não manda boleto para você pagar. Promotor, esses dias teve um golpe que, não, a senhora vai conversar com o promotor. Colocaram uma senhora com um advogado, o suposto advogado, conversando com o promotor convenceu ela a pagar uma guia. Tá brincando. Então, assim, tem todo e sala, esquema, bonitinho, né? Tem um esquema montado, né? Chamada de vídeo ali. Chamada de vídeo, não, a senhora vai entrar numa chamada de vídeo com um promotor, olha, o promotor que vai conversar com a senhora, aí vem, prazer, sou o doutor fulano de tal, que o processo da senhora, como o processo é público, ele tem acesso, então a senhora precisa pagar tal custo, não sei. Aí eles copiam os símbolos, né, do TJ, tal, montam o recibo, o boleto, só que a pessoa paga e esquece de olhar o beneficiário, que é o principal, que é ali onde está o negócio, que vai para uma outra conta. Então, o golpe, e aí a OAB está tentando ver como que nós conseguimos reduzir esse acesso sem tirar algo que a lei determina, que é a publicidade dos processos.
Como chegar nessa equação? Não sei. Vai ter que validar uma assinatura digital, alguma coisa assim? Hoje o TJ criou, né, para o sistema novo agora, né, tanto a Justiça do Trabalho já tem, a Federal já tem, o fator de dupla autenticação. Tá. Então eu tenho no meu celular, mesmo que você tenha hoje meu token, meu certificado digital, se eu for entrar no EPROC do Tribunal de Justiça, eu digito a minha senha, ele vai pedir um segundo fator de autenticação que está no meu celular. Como a gente tem no WhatsApp. Como a gente tem no WhatsApp. E é essa dupla verificação. Só que aí a gente cai num outro problema. A gente tem muito advogado que trabalha com mais gente, com outros profissionais, né? E, putz, eu tenho que ficar toda hora alguém tá me pedindo um código, toda hora alguém, me dá mais trabalho. Só que não vai ter jeito. A gente vai ter que criar esses filtros de acesso, principalmente para advogado. Esses dias eu recebi uma ligação de uma advogada, até conversei com um advogado de fora em relação a isso, porque o cliente dele recebeu uma cobrança, uma ligação, e ele entrou no processo. E o processo registrou a entrada dela. Ela me ligou e falou, Ricardo, mas como assim? É um processo lá no Rio de Janeiro. Ela falou, Então, alguém provavelmente vazou alguma senha, porque você entra como advogado. Então, isso está acontecendo muito. De um advogado, entre aspas, né, acessar o processo do outro, e não é vazamento de senha, porque hoje tá normal, né, vazar senha. Que coisa, hein, gente? Não dá pra confiar nem no companheiro mais, de vez em quando. Não, o problema é que normalmente é o golpista, mas ele entra com a tua senha vazou por algum... Porque você tem o acesso, tanto pelo certificado digital, quanto por senha, login e senha. Então, o pessoal entra com login e senha, não pelo certificado, porque o certificado não dá pra você vazar, mas o login e senha vaza. Eu digo assim, não dá pra confiar no companheiro que de repente o computador dele ali tá mais vulnerável. Mais vulnerável. Que loucura, não, gente? Bom, daqui a pouco a gente volta a falar com o Dr. Ricardo Delfim, tem bastante assunto pra gente debater aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:26, e voltamos aqui com o Radar até 1h, música e conversa boa. Hoje recebendo o Dr. Ricardo Delfim, presidente da OAB Botucatu. Perguntaram aqui, ou mandaram perguntar, o senhor é campeão de squash, categoria advogado / Botucatu? Thiago Peducci. Thiago, amigão. Não, eu brinco de jogar squash de vez em quando. A gente tava falando aqui das comissões, né? E eu sei que tem campeonatos da OAB, né? Das subseções, né? E o time de Botucatu? Então, o time de Botucatu, né? A gente tem uma comissão de esporte que atua aqui, a gente tem alguns projetos esse ano, mas nós não tínhamos um time completo, então nós jogávamos junto com a Avaré. Com tanto advogado, não dá pra montar um time assim? Não tinha, jogava junto com a Avaré. Mas ninguém queria jogar ou todo mundo era ruim? Eu já nem chego perto porque eu sou o ruim, né, do negócio. A minha habilidade com bola é nenhuma, né? Mas a última vez que eu vi, nós estávamos jogando junto com a Avaré, mas a OAB tem um campeonato estadual forte nesse sentido. Bicho pega mesmo? Pega. Esse ano preciso ver como que vai estar a programação. Mas viagens, tem que ir pra outra cidade, jogar, tal. Mas na hora do jogo, eu digo assim, aquela não, é acirrado. Aquela galhardia do cargo não existe. Não pode fazer falta em mim porque eu sou presidente, né? Aquela história. Não. Aí o bicho pega mesmo. O bicho pega e o pessoal gosta. Assim, eu vejo no grupo, né? Que a gente tem os grupos dentro da diretoria da estadual. Então tem um grupo de presidentes da estadual. O pessoal é aguerrido no negócio de esporte. Nós estamos começando a pensar em fazer uma corrida aqui em Botucatu. Começando a pensar em fazer uma corrida. Advogados ou não? Não, aberta, mas para todo mundo. Não, se fizer só de advogado vai dar pouca gente, né? Quantos advogados que a gente tem em Botucatu? Hoje nós temos 1.300 advogados. Ativos. Assim, então nós temos 1.300 inscritos, 100% ativos, eu acho que a gente chega nos 800 e pouquinho, 900. Porque a gente tem muitos advogados que estão inscritos, mas que atuam muito pouco. Então vamos pegar ali, atuante, a gente tem um número de quase 900. Tem cliente para todo mundo assim? Tem.
Não precisa ficar brigando que nem vendedor, assim. Não. Na verdade, é aquilo que eu sempre falo. É difícil. É uma profissão que, assim, hoje você tem muito advogado e eu reconheço isso. Muito advogado recém-formado e muito bem formado. Muito bem formado. Então ele vem com uma bagagem muito boa. Pode falhar um pouco ali na experiência, né, que a idade nos traz, né? Mas teoricamente muito bem formado. Então é uma profissão hoje bem concorrida, mas eu sempre falei que tem espaço. Só que você tem que se dedicar. Isso que eu ia te perguntar, como professor inclusive, né, como essa nova geração de advogados, já sabendo lidar com uma tecnologia que os mais antigos ainda estão pegando no tranco, né? Isso, eu estava conversando com um amigo agora, estava numa reunião com ele, falando exatamente, a gente estava falando da nossa época, de ver o processo físico ali. Poxa, a gente fazia pesquisa na RT, então você pegava o livro, abria, ia no índice, ia procurar, tinha que ler inteiro o acordo. Eu falei, pô, hoje o cara vai lá, escreve na internet e sai tudo que ele quer, sai a jurisprudência do tribunal tá ali. Então, assim, o acesso é muito maior hoje, né? O acesso à informação é infinitamente maior. Tudo tá online, então as bibliotecas estão online, a biblioteca da faculdade que eu dou aula, né, que é da IT, pro aluno ela tá online. Então, eu não preciso nem mais ir à biblioteca. Se eu estiver na minha casa e precisar de um livro, dependendo, porque são algumas assinaturas. Digito, eu entro no sistema online, eu baixo o livro. Eu consigo ler ali de casa. Então, até isso, que eu falo que eu sinto falta, de ir na livraria, pegar o livro na mão, às vezes discutir com o vendedor, porque na minha época tinha muito advogado que era dono de livraria jurídica. Então, esse autor, hoje se perdeu um pouco disso. Mas a quantidade de informações, a velocidade da informação é muito alta. A inteligência artificial, ela não vai nivelar por baixo a qualidade do advogado? Por exemplo, preciso de um advogado para um contrato de trabalho ali, mas dependendo como for ali, eu coloco os dados na inteligência artificial, eu vou ter um contrato inteiro ali. Como é que vocês lidam com isso? Então, isso é uma coisa que vem aí para essa nova geração. Eu sempre brinco no escritório, eu falo isso, que tem um pessoal mais novo que trabalha com a gente, eu sou analfabeto digital, né? Eu sei usar o Word, né? Eu ainda consigo dar Ctrl Alt 166 para fazer um número, né? Eu ainda lembro hoje, mas se você não souber, uma questão importante da inteligência artificial, se você não souber colocar o prompt certo, ela também vai te gerar um problema. Ontem mesmo eu estava vendo em notícia, o despacho de um juiz que pediu para o advogado refazer a petição inicial, já advertindo, né, de não uso da inteligência artificial, porque ele entende que a petição veio de inteligência artificial e cheia de erros. Porque é uma questão de alimentar o prompt. Então, se você não souber alimentar o prompt, ele vai vir errado. Advogado consegue perceber quando o próprio juiz, numa sentença, usou a IA ali ou não? Não vamos falar de Botucatu, faz conta que não é de Botucatu. Já se deparou com algum caso? Não, assim, eu ainda não. Eu pessoalmente não. Já vi alguns, né, na mídia, que é um problema da inteligência artificial. Nós não temos ainda ela tão desenvolvida nesse sentido. Então, assim, ela te dá o que você está querendo. Então, para nossa área, é muito comum ela criar decisões para fundamentar aquilo que você quer. Se ela não acha, ela cria. E um ano atrás saiu de um juiz fora do estado de São Paulo, um outro estado, que colocou uma jurisprudência, a hora que o advogado foi verificar, a jurisprudência não existia. Porque ela dá a fonte, ela dá o local, era uma jurisprudência do STJ. A jurisprudência não existia. Então isso veio da IA. É uma coisa que a gente vai se deparar, não vai ter jeito da gente ignorar a existência da IA. Eu acho que ela vem para facilitar aquele trabalho mais burocrático, que às vezes eu tinha 10 pessoas ali que eu precisava para fazer ela vai me ajudar, mas o intelectual, né, eu sempre brinco com meus alunos falando isso, o processo não é uma petição inicial, não é uma contestação, é um processo, ele chama processo exatamente por isso. Sim. Se você não pensar no segundo passo,
E a inteligência artificial não pensa no segundo passo, ela te pensa naquilo que você tá. Então o fato de você fazer a tua petição ou ter ali, não quer dizer que ela tá certa e o que você tá pensando pro processo, o que ela fez está certo. Então, eu acho que é um auxílio. Mas se você usar como muleta, eu acho complexo. E eu acho que isso, que você falou, vai nivelar muitas vezes por baixo. Porque eu não preciso mais estudar. A inteligência artificial faz por mim. Ainda nessa questão, nesse choque de gerações, falávamos fora do ar aqui, eu relembrava com muito carinho o doutor Camacho, né, que foi um lendário juiz aqui em Botucatu, doutor Ítalo Morelli. Estamos falando de operadores do direito de uma outra geração. Mas muitos juízes ainda estão aí, muitos promotores ainda estão aí. Me parece que há pouca renovação nesse sentido no Poder Judiciário. Em contrapartida, os advogados vão se proliferando em novas gerações e essas gerações estão se falando agora. Como é que é essa relação? É boa. Botucatu é muito boa. Muito boa mesmo, assim. Vou falar para você como presidente da OAB. Eu tenho, acho que nenhuma reclamação em relação a tratamento, que eu vejo muito em outros locais. O juiz não recebe, o juiz não atende advogado, né? Não temos isso aqui, assim, tanto na Justiça Estadual, quanto na Justiça do Trabalho, quanto na Justiça Federal, né? Nós temos um acesso muito bom, eles são muito solícitos. E o que você está falando, o advogado se renova mais, mas essa estabilidade, como o Botucatu é entrância final, né? Então a gente tá, para eles, é final de carreira, vamos colocar assim, daqui é só tribunal em São Paulo, né? Essa estabilidade é boa, porque você conhece, você sabe como pensa, então isso te dá uma previsibilidade até para você poder passar pro seu cliente. Olha, aqui a gente tem uma tendência, né? Não que não se mude, mas você sabe qual é a tendência, como que pode vir uma decisão. Quando você tem uma troca muito constante, até pro dia a dia do trabalho é ruim, porque o processo anda dentro de um cartório. E aí cada juiz tem o seu método de trabalhar. Isso acaba prejudicando todo mundo. O senhor já se deparou numa audiência ou vai despachar com algum juiz? Não precisa ser aqui em Botucatu, não estamos falando de agora, né? E a gente falava muito antigamente, hoje tá com a juizite atacada. Tem, né? Já aconteceu muito isso? Já tive, não, já vou dizer que não é em Botucatu. Doutor, pode falar o que quiser, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Puxa vida. Então, acontece, mas posso dizer, nos meus 30 e tantos, isso foi muito exceção mesmo. A grande maioria, né, a regra é ser extremamente bem tratado, né? E sempre tive essa consciência de o fato de você ir conversar não quer dizer que o juiz vai aceitar o que você está falando, mas o sentar ou conversar foi, para mim, é o normal. E isso é uma exceção. A hora que falou vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, nem adianta mais querer falar alguma coisa, pelo menos entrou, vai. E você vira as costas e vai embora. Que juiz ou promotor te marcou aqui em Botucatu de uma forma positiva? Que você tem uma história e que você admirasse? Bastante. Eu acho que se eu falar de qualquer um que esteja aqui hoje, vai ficar parecendo que isso ou aquilo. Mas eu gostava muito, muito mesmo, assim, eu sei que vou falar e alguns podem não concordar, mas eu gostava muito do Luciano Foster. O modo dele... São Manuel, o modo dele trabalhar. Você via que as sentenças dele eram aquelas sentenças fundamentadas, ele lia... Na época do processo de papel, eu cheguei a pegar processo meu que estava grifado. Então você via que ele pegou, leu, estudou... Só falar, ele demora muito, mas você tinha uma decisão assim. E juiz, sentava, fazia audiência, extremamente educado. Agora, você tem o doutor Camacho, né? O doutor Camacho era fora da realidade, né? Fazer audiência com ele, quando ele tava de bom humor era de um jeito, quando ele tava de mau humor era de outro, era uma aventura, mas também muito solícito. Você ia, era uma pessoa sempre disposta a conversar, sempre de portas abertas. Eu acho que é uma geração que faz falta. Para quem é antigo, é uma geração que faz falta. Legal, rápido break. Daqui a pouco a gente volta a falar com o Dr. Ricardo Delfim,
aqui no radar da Prever FM. Prever FM 12:41 e voltamos aqui com o Radar Música e Conversa Boa, hoje recebendo o doutor Ricardo Delfim, presidente da OAB aqui em Botucatu. Doutor Ricardo, o senhor falou dos grupos, né, dos presidentes, é isso? E política nesse grupo aí, como é que é? Como é que vocês comentam? Alguém manda um link o Xandão hoje exagerou, hein? O Xandão fez isso, o Xandão tá abusando. Como é que é esse tipo de conversa? Há discussão política entre os presidentes? Nos grupos, poucas. Sempre alguém manda alguma coisa, mas nesse sentido a OAB estadual, eu reconheço isso deles, o atual presidente, o Sica, está fazendo um trabalho de pressão interessante. Ao Código de Ética do Supremo, a interlocução junto aos tribunais, principalmente para essa questão de reabrir as portas, embora aquilo que eu falei, a gente tem algumas exceções, né? Então, o tratamento ao advogado, ele tá bem atuante nesse sentido aí, bem crítico a algumas coisas que vem acontecendo, o que eu acho que é o papel da OAB. Crítico no caso do protagonismo do STF hoje. Um pouco do protagonismo, a falta desse código de ética, né? Desse código de conduta, você vê, a presidência da República, o Poder Executivo tem um código de ética. O Judiciário tem que ter um código de ética, porque você acaba criando uma situação que não necessariamente, né? Aquela história, né? A mulher de César não precisa ser honesta, mas ela tem que parecer honesta, né? Não no mau sentido da palavra, porque você acaba criando uma situação de mas o ministro viajou junto com o advogado, o ministro participou de uma palestra junto, então você começa a criar aquela muitas vezes falsa sensação de uma proximidade, e aí a hora que ele decide acaba te transmitindo essa mensagem assim, porque é amigo. Eu acho que isso é um problema que a gente tem que começar a enfrentar de frente. A OAB, ela entende, no caso, o senhor pode colocar a sua opinião pessoal, que o STF ele deixou de ser o nosso principal braço judiciário, virou um órgão político, né? Hoje a gente fala de impeachment de ministro investigado, né? Cada dia surge uma denúncia, e antigamente a gente tinha o STF numa situação quase que incólume, né? Eu acho que são várias situações, né, que nos levaram a isso. Uma é a popularização. Hoje você tem TV Justiça, processo é público, tá todo mundo na internet toda hora, todo mundo dando entrevista. Então, eu vou colocar, como você pediu, minha opinião pessoal. Eu acho que juiz é igual juiz de futebol. Se ele aparece demais, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada, né? Não, mesmo que ele esteja, estou fazendo o que é correto, mas alguma coisa tá errada. Eu acho que o código vem exatamente para isso, para recolocar todo mundo, os pingos nos is ali nos locais corretos, né? A gente passou por um período de muitas decisões monocráticas, então eu decido. A hora que você vê, né, se é verdade ou mentira, é difícil, mas a hora que você vê na imprensa uma notícia dizendo o ministro tal não vai sair de férias porque ele não quer que, se acontecer alguma coisa, caia na mão do plantonista, que pode dar uma decisão diferente da dele, alguma coisa tá errada. Então assim, poxa, por que eu não posso nas minhas férias, sair de férias, porque se vier alguma coisa do caso que eu cuido, vai para outro ministro, para outro juiz, e ele pode dar uma decisão diferente. Alguma coisa tá errada. Então eu acho que a gente tem que voltar a ter o judiciário, né? Eu ainda tenho, mas naquela conta lá em cima. É o nosso último bastião. Eu sempre falo isso, a nossa última defesa. Nossa última defesa contra tudo é o judiciário. A terceira instância, né? Dá para confiar? Hoje em dia ela é altamente confiável? O advogado confia na terceira instância? Eu ainda confio. Olhos fechados como a justiça? Não, eu sou advogado, eu nunca tô de olho fechado. Eu sou advogado, nunca vou estar de olhos fechados. Mas eu sou um crente, eu sempre falo isso, eu sou um crente. Ao dia que eu deixar de ser,
eu acho que eu saio do escritório. Eu ainda acredito que quando eu faço uma petição, o juiz lê, eu ainda acredito que foi ele que deu a sentença, mesmo tendo estagiário. Eu ainda acredito que quando eu faço o recurso, quando a gente provoca aí os tribunais superiores, a engrenagem funciona. A hora que eu parar de acreditar nisso, eu acho que tá na hora de eu parar de dar aula e parar com o escritório e fazer outra coisa. O senhor acha que nunca teve compra de sentença? Ah, não, isso vira e mexe, você tem denúncias aí, né? Agora mesmo teve uma denúncia de um desembargador no TRF do Rio de Janeiro, né? Naquela operação que prendeu não sei o que joias, TH joias, né? Que foi uma operação dentro da Assembleia Legislativa. Segundo consta, ele vazou informações, né? Eu não vendi uma sentença, mas eu vazei informações de operações a quem é o investigado. Então, eu acho que, de novo, é uma exceção. Eu acredito, assim, piamente, né? Pela experiência que eu tenho, assim, do contato que eu tenho, que ainda é uma exceção. Teoricamente falando, a OAB, ela tem uma ligação íntima com o Supremo, porque há indicação via OAB ainda, né? Ou não? Não pro Supremo. A indicação pro Supremo... Pro Supremo não, mas para outros... A gente ainda tem, né? Até o STJ, você tem a indicação... O STJ chega. Até o STJ, a OAB tem uma participação na indicação. Então, no STJ é 1/3, mas nos tribunais é o que a gente chama de quinto constitucional. Sim. Isso existe exatamente para tentar, e não é só para a OAB, né? Então, isso funciona tanto para a OAB quanto para o Ministério Público. A ideia, e é uma ideia antiga, que é trazer para o tribunal uma visão diferente, daquela pessoa que não teve uma carreira inteira de juiz, sempre foi juiz. Então, eu trago um advogado que vai se incorporar na figura do juiz, eu trago um promotor que se incorpora depois na figura de um desembargador. No caso, teria que ser desembargador, para juiz não tem, né, para o tribunal. Só que é uma lista, você faz uma lista sextupla, o tribunal escolhe três, né? Desses 3, aí vai no nosso caso, pro governador ou pro presidente fazer a nomeação. Não, no Supremo não tem. O que eu queria dizer, no Supremo nós temos alguns advogados, né? Que foram advogados direto pro Supremo. O Alexandre de Moraes não... O Alexandre de Moraes é promotor de carreira. Depois, como ele foi pra Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, eu vou ser bem sincero, eu não sei se ele se aposentou, ou não, porque ele não era advogado do aí ele virou advogado, aí ele montou um escritório, né, virou advogado, né, mas eu não lembro, eu não sei te dizer se ele já estava aposentado do Ministério Público. Entendi. Porque o início dele na carreira é do Ministério Público, ele era promotor, né? Aí ele é antes de 88, então ele tem, dependendo do sistema, ele ainda poderia advogar, aí ele é indicado pro Temer ali, mas de advogado, a ministra Carmen Lúcia era procuradora do Estado, então ela era concursada. O ministro André Mendonça era advogado da União, concursado também. O Fux. O Fux era desembargador era ministro do STJ. Ele é juiz de carreira, acho que todos os demais, o Nunes Marques é juiz de carreira. Flávio Dino. O ministro Gilmar Mendes vem da Procuradoria da República, ele era promotor. O Flávio Dino era juiz federal, acho que se aposentou e entrou na política e depois porque ele foi governador, acho que do Amapá, e depois ele veio pro Supremo. Quanto tempo de carreira já, doutor Ricardo Delfim? Nossa, 30. Desde a formatura que naquela época era 4 anos. 4 anos, desde a minha OAB é de 94. De 94, são 32 e 27 de escritório aqui em Botucatu. Aqui em Botucatu, 27 de escritório aqui em Botucatu. É um tempo já advogando, então tudo isso que a gente vai vendo, eu acho que eu sou da época que a gente estava conversando antes, eu fazia petição na máquina de escrever com papel carbono. Máquina de escrever com papel carbono, e ainda passava pro chefe, ele conferia que não podia ter mais do que 3, 4 erros de datilografia na folha, senão você tinha que refazer a folha inteira. Eu comecei nessa época, na época do papel mesmo. Que loucura devia ser antigamente, né? O meu pai, eu me lembro, eu era muito criança, meu pai era chefe da Receita Federal, ele tinha 3 máquinas, daquela marca Olivetti.
E meu pai tinha curso e mais curso de datilógrafo. Então eu via meu pai aqui olhando para uma tela ali. Eu falei, como é que ele consegue? Não tinha um erro. Então as pessoas eram doutrinadas a isso, né? Eu lembro quando eu fiz, né? Meu pai falando, né? Você tem que fazer datilografia, senão você não vai ser nada na vida. Como que você vai trabalhar sem datilografia? Minhas filhas nunca pegaram numa máquina de escrever. E aí você ia no curso, você pegava aqui em Botucatu, eu acredito que tem, em Prudente tinha a escola Hamilton de datilografia. 4 anos, 5 anos, fazendo margem, fazendo isso, fazendo aquilo. Então você conseguia datilografar sem olhar o tipo, né? Eu ia falar o teclado, sem olhar o tipo, porque você acostumava ali com o seu dedo e era um curso mesmo, né? Reprovava, não passava, vai refazer, digitar, datilografar tantas vezes a mesma frase até você acostumar. E hoje em dia o mercado ele tá mais difícil para o jovem advogado, e como que a OAB pode ajudar nisso? A OAB tem uma comissão, a gente montou uma comissão chamada Comissão de Boas Práticas da Advocacia, né? Então, além da comissão do jovem advogado, né, que participam os advogados, salvo muito engano, até 5 anos de formado, eles podem participar. Nós criamos uma comissão, chama Comissão de Boas Práticas, exatamente para isso, para o recém-ingressante. Tô ali, e eu sempre tento falar isso, não é uma questão de saber mais ou saber menos. É o receio que você tem de começar a trabalhar, é o receio de você fazer a sua petição, e eu tive isso, quando eu saí, montei o meu escritório, a tua primeira petição que você manda, pô, será que tá boa, será que... Então, a gente criou essa comissão exatamente para dar esse acolhimento. Então, não é, eu estou vindo conversar porque eu não sei. Não é que eu não sei. Formado de pessoas mais velhas, com mais experiência, que pode te dar essa ajuda de começo ali. Eu me lembro uma vez no cursinho, não muito longe daqui, não tô falando de tempo, tô falando de espaço físico ali, não. Era o seta ali embaixo, o ângulo ali embaixo, né? E um professor de história que chamava Dilson, ele no primeiro dia de aula, ele falou assim, quem vai fazer direito aqui? 80 alunos na classe, 5 ergueram o bracinho. Ele virou e falou assim, poxa, já foi melhor isso, hein? Isso, ano 2000, 99. E hoje? Hoje a gente tem muita faculdade de direito, né? Em tudo quanto é lugar a gente tem faculdade, não só de direito, não, tem muita faculdade de todos os cursos, em todas as cidades, né? E a procura hoje? Como é que você sente como professor? É aquilo que eu falo, eu acho que a gente tem uma geração muito diferente da nossa. Muito diferente, da nossa não, né? Da minha. Muito diferente na questão da formação. Na questão da formação. O acesso à informação, as pretensões, eu acho que isso é muito diferente da nossa época. Eu não sou contra a universalização do ensino, eu acho que está perfeito as políticas governamentais, mas elas têm que ser feitas com um pouco mais de critério. Você não pode permitir aí qualquer lugar dizendo que tem uma faculdade. Você tem que ter um padrão. Vamos lembrar as faculdades de medicina agora, né? O que passaram, né? Nós temos medicina, né? Então você fala, era uma reserva de mercado. Tudo bem, vamos abrir. Só que você tem que ter uma qualidade. E isso é o governo, né? É sempre uma concessão. Mas eu vejo muito aluno meu com uma vontade imensa. E eu vejo uma coisa que é muito preocupante, que eu acho que é uma questão geracional. Eu tô aqui porque eu preciso fazer alguma faculdade. Mas o que você vai fazer? O que você quer fazer? Não sei o que eu quero fazer. Então, assim, não sei. Onde você tá? Tô em casa, fico em casa, não tenho. Porque hoje se vende muito que ficar em casa e trabalhar na internet, você vai ficar milionário. E não é todo mundo, não é bem assim, né? Não é todo mundo que é um... pequenina parcela. É como jogar futebol, né? Eu vou ser o Neymar. Só existe o Neymar, não tem 3 Neymares, né? Então, mas eu ainda tenho aqui na faculdade um pessoal com muita garra. Para ser advogado, para ser juiz, quem que tá na frente nesse ranking? Concurso tá na frente, né? O concurso te dá magistratura, Ministério Público, é concurso. Concurso, delegado, procurador, te dá a estabilidade, o salário, a tranquilidade,
A advocacia, você não tem estabilidade, Ninguém não tem quer sofrer, salário, né? não tem tranquilidade, né? Não tem tranquilidade. Eu te mandar mensagem à noite, você tem que responder, não tem o que fazer. Doutor Ricardo Delfim, passou rápido o tempo, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo bate-papo. Tinha assunto para várias entrevistas aqui. Obrigado pela presença. Eu agradeço o convite, Júnior, Joandre. Obrigado. Sempre à disposição. E realmente, eu tô de frente pro relógio aqui, passou muito rápido nessa hora. Hora que vocês precisarem, por favor. Obrigado pelo convite. Um abraço. Um abraço. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.